Bom dia, meninos. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa prova bimestral, certo? Vamos lá. A primeira questão ela inicia com um soneto, né? Soneto de separação. Que temos aqui, né? Soneto de separação. Mas vamos lá primeiro para a pergunta do soneto, tá bom? Subir aqui um pouquinho. Tomemos a palavra amigo todos conhecem o sentido com que a forma linguística é usualmente empregada no falar atual. Contudo, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, a palavra amigo significa o quê? Gente, lembrando lá, né, só um pouquinho, vou dar uma breve explanada sobre o nosso época medieval, né, que é a época do trovadorismo e tudo mais, é isso? No trovadorismo a gente tinha as cantigas de amigo, cantiga de amor, de escárnio e outros, mas nessa questão vamos falar somente de duas, né? Na verdade nessa e na questão seguinte, que é a cantiga de amigo. O que seria essa cantiga de amigo? As cantigas de amigo eram feitas por mulheres, né? Só que elas não podiam, elas tinham que ser discretas, elas não podiam demonstrar os sentimentos delas, né? Então, era quem falava, quem cantava eram homens, só que dedicando sempre essas canções a alguém familiar, alguém próximo, por exemplo, a mãe, a melhor amiga, ao pastor, a alguém que fosse próximo, para assim ser discreta a maneira que ela ou ele ama essa tal pessoa, para que não soubessem que essa cantiga, essa música fosse para o ser amado, é isso? Dentro desse contexto, a gente tem o soneto, né? Soneto de separação, que fala: de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas úmidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente, fez-se do amigo próximo o distante, e fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Nessa partezinha que ele fala do amigo, ele está falando de quem? Ele está falando do colega, do companheiro, do simpático, acolhedor ou do namorado? A resposta certa, vocês estão vendo aqui, é o item C, que já está em negrito aqui, né? Com a resposta correta é o item C, a nossa primeira questão. Seguindo com essa mesma temática, né, das cantigas, as cantigas de amor, elas exaltam exatamente quem? As mulheres, aquele ser inatingível, aquele amor platônico que não pode ser alcançado, aquele amor inatingível, tá? Ele já tem essa vertente do amor inalcançável, né? E lembrando que todo esse período aconteceu na Idade Média, né? Num período feudal. Então, tem-se aí os cavalheiros, as amantes, os seres amados, o trovador, as cantigas e tudo mais. Então, o poema de amor ele está inserido nisso. As cantigas de amor estão inseridas nessa exaltação da mulher como um ser inatingível, né? Então, dentro dessas respostas, qual seria a correta? Seria o item D, né? O poeta pratica a vassalagem amorosa, pois em postura platônica expressa seu amor à mulher amada.
é isso? Seguindo agora para o item 3, a gente tem aqui o que? Leia o fragmento do texto Até Quando, de Gabriel Pensador, e responda o que se pede. Não adianta olhar para o céu, com muita fé e pouca luta. Levante aí que você tem muito protesto para fazer. É muita greve. Você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. A escolha linguística feita pelo autor confere a um texto que, antes da gente responder essa questão, a gente tem que lembrar lá da linguagem formal e a linguagem coloquial, ou a informal, né? A linguagem formal é uma linguagem mais culta, é aquela que eu vou exercer em ambientes mais voltados para essa fala. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quando eu vou apresentar um trabalho científico, acadêmico, científico, eu tenho que usar uma linguagem mais padrão, para que todos entendam o que eu estou falando. Usando a norma culta do português, usando uma língua mais objetiva, que alcance a todos. Já quando eu quero falar, já a linguagem mais informal, ela está voltada mais para uma linguagem que ela não precisa exercer tanto essa estrutura da gramática, que ela é mais espontânea, ela não precisa dessa utilização da norma culta. Por exemplo, quando eu vou para uma entrevista de emprego, eu uso uma linguagem formal, uma linguagem mais adequada para aquele momento. Mas quando eu estou entre amigos e entre familiares, eu uso uma linguagem mais coloquial, que não precisa estar dentro da estrutura gramatical. Não necessariamente, né? Não precisa ser tão formal. Ela é mais informal, ela é mais coloquial, não é isso? Então, a linguagem informal eu utilizo com pessoas com que eu tenho mais intimidade, com ciclos de pessoas que eu tenho intimidade. A formal não, eu uso para pessoas com que eu não tenha tanto conhecimento, tá certo? Dentro dessa pequena explicação, vamos lá para a nossa questão, né? O que ela quer? Ela quer o quê? As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto que A. Um caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. B. A originalidade pela concisão da língua? Não, né? A. C. Um tom de diálogo pela recorrência de gírias? Também não, porque não apresenta gírias aqui. D. A espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial? Sim, é uma linguagem mais coloquial que o autor compõe na sua música e com isso ele não utiliza gírias, mas é uma forma mais coloquial, mais espontânea de expressar o que ele quer na sua música, não é isso? Passando para o segundo texto, que também tem a mesma vertente, né? Seguindo aí a linguagem formal e informal, vamos ver aqui uma musicazinha. Uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola, meu, por caridade, uma esmola pro ceguinho, pro menino. Em toda esquina tem gente só pedindo uma esmola pro desempregado, uma esmola pro preto pobre, doente, uma esmola pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. Essa é uma música, né, de Samuel Rosa, não é isso? E a música resiste a um pedido de esmola, em que o eu lírico, o eu, né, que tá falando lá no texto, utiliza uma linguagem. Qual seria essa linguagem, gente? Uma linguagem pouco
compreensiva, já que não contém vários erros de gramática, não tem erros de gramática aqui. Ele está usando uma linguagem mais informal, mas aqui não se enquadra nenhum erro de gramática. Vamos lá para a segunda, para B. Coloquial, crítica, compreensiva e comunicável. Tá aí, essa é a nossa questão correta, né? Então, acho que não tem necessidade de eu ler as demais. Então, é essa, ó. É uma linguagem coloquial, sim. É uma linguagem crítica, sim, porque ele tá criticando, né, a situação do nosso país. Ela é compreensiva também, porque você consegue compreender o que ela quer falar. E é comunicativa, porque você consegue entender a mensagem que esse texto quer falar. É isso? Passando agora para a nossa quinta questão. Considerando a peça da Barca do Inferno como um todo, indique a alternativa que melhor se adapta à proposta do Teatro Vicentino. Gente, o que foi o Teatro Vicentino? O Teatro Vicentino, ele se dá através do nome de um autor, que é o Gil Vicente, que ele foi o precursor do teatro em Portugal. Ele foi que publicou as várias obras que tomaram cunho nacional, internacional, e que alcançava o quê? A conscientização e também uma forma de chamar a atenção da sua obra. A sua obra era voltada para nível social, né? Chamar a atenção para os acontecimentos sociais daquela época. Então ele ficou super conhecido e por isso sua obra, o Teatro Vicentino, tem esse nome por conta dele. E o Alto da Barca é uma das suas primeiras obras, assim, sua obra primordial, assim, para o andamento do Teatro Vicentino em Portugal. É isso? E ele foi um dos precursores que fez com que a dramaturgia lá acontecesse de fato, tá? Então vamos lá para as questões. É a primeira questão, né? Preso aos valores cristãos, isso mesmo. Gil Vicente, já tem o nome do cara, né? Tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. Exatamente isso. Então a quinta questão também tá bem de início, né? É o item A. Então acho que não cabe ficar lendo as outras questões, tá certo? Seguindo, vamos para a sexta questão. A sexta questão, ela tem uma imagem, né? E aqui, gente, ela fala de linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Linguagem verbal é aquela que é verbalizada, tá? Que é escrita, que é falada, tá? Nessa linguagem, a gente tem, por exemplo, a linguagem dando sequência às nossas atividades, né? A nossa atividade, temos agora a questão 6, que retrata exatamente a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que é expressa por meio de palavras escritas e palavras, ou seja, a linguagem verbalizada. Já a linguagem não verbal é utilizada por signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens das placas, os sinais de trânsito, e as placas nos hospitais de silêncio, entre outros. São exemplos de linguagem não verbal. Por exemplo, temos um exemplo bem claro de linguagem não verbal. É a do
do juiz. Quando você vai no estádio de futebol e você vê lá no jogo, que está acontecendo no jogo, e o juiz levanta o cartão vermelho para o jogador, dentro daquelas convenções do futebol, ele entende que ali é um cartão vermelho porque ele fez uma falta grave. Então, ele vai ter que ser expulso do jogo. Ali é um signo, é uma linguagem não verbal. Ele não falou nada, ele só levantou o cartão vermelho e o jogador entendeu que ele cometeu uma falta grave e por isso ele vai ser expulso do campo. Já a linguagem mista, que é a linguagem que utiliza a linguagem verbalizada e a linguagem dos signos, né, que utiliza as duas linguagens, é chamada de linguagem mista, pois ela contém a linguagem verbalizada, escrita e os signos, tá certo? Quais exemplos desse tipo de linguagem? Os cartões, os quadrinhos, as linguagens das propagandas, tá certo? São essas que são utilizadas como linguagem mista, tá? Agora vamos tentar, dentro disso, observar nossa imagenzinha aqui, né? Que tem a imprudência é a maior causa de acidente no trânsito. Se dirija com responsabilidade. Aí temos a imagem de um carro e de um revólver embutida uma na outra. Essa figura, vamos lá para a questão, né? Essa figura decorre de uma montagem. O uso dessa imagem nessa campanha tem como objetivo fazer o quê? Propagar o perigo de alguém dirigir sem a devida habilitação? Pode ser, mas eu creio que não seja isso. Criticar a condução de revólveres por motorista ao volante também não é isso, gente, né? Acho que ele quer notar mais outra coisa. Mostrar aos motoristas como transformar o carro em uma arma também não. D. Prevenir através da conscientização acidentes de trânsito. Sim, né, gente? Ele tá aí mostrando que o carro, tanto o carro como o revólver, eles matam muito, né? Então ele tá inserindo que o carro é como se fosse uma arma, como se fosse não, é também uma arma e pode matar muitas pessoas no trânsito. Então, é o item D, tá? Prevenir através da conscientização acidentes de trânsito, tá certo? Seguindo, gente, a gente vai para nossa outra questãozinha aqui, que tem uma chargezinha. Vamos lá tentar ler esses balãozinhos, né? Nós humanos, putz, não quebrei o recorde. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu é que deveria estar ali. O terceiro lugar, como eu queria aquela prata. E o outro que eu observava lá embaixo, pô, eu ficaria feliz com um bronzezinho, o que chegou em quarto lugar, né? Então, sabendo destas chargezinhas, vamos lá para a pergunta. A charge é um tipo de texto que, por meio de desenhos simbólicos, denuncia a ironia e ironiza uma situação, geralmente política, que já é conhecida por todos. Através dessa charge, percebemos o cuidado do artista em denunciar o quê, gente? Lembrando, o primeiro, né? A pessoa que chegou em primeiro lugar, né? Ela chegou em primeiro lugar, mas ela não tá feliz porque ela não quebrou o recorde. O que chegou em segundo lugar queria estar no lugar do que chegou em primeiro. O terceiro lugar queria pelo menos a prata, né? O lugar do segundo lugar.
E o que chegou em quarto lugar, ele queria pelo menos estar no terceiro lugar para ganhar um bronze. Sabendo disso, vamos lá para a questão. A charge é um tipo de texto que, por meio de desenhos simbólicos, denuncia ou ironiza uma situação que já é conhecida por todos. Através dessa charge, percebemos o cuidado do artista em denunciar o quanto sentem os atletas de alto nível a receberem uma medalha. Não é isso, né, gente? O quanto se entristece aqueles que não conseguem uma medalha em uma disputa de alto nível. Também não é isso. O quanto um ser humano é insatisfeito com seus próprios resultados. Gente, essa daí é a questão, né? É o item C, mas vamos ler os outros dois. O quanto o ser humano se espelha nos atletas que se superam. O D. O quanto um ser humano é satisfeito com suas próprias conquistas. Não, mostra exatamente o contrário, né? O quanto o ser humano é insatisfeito com seus próprios resultados. O que chegou em primeiro, mas não está satisfeito porque não quebrou o recorde. O segundo queria estar no lugar do primeiro, e o terceiro queria estar no lugar do segundo, e o quarto queria estar no lugar do terceiro, e assim sucessivamente. Então, eles não estão satisfeitos com a colocação em que cada um está, né? Então, o item C é o item correto, tá? Seguindo agora para outra questão, a questão número 8, vamos lá. Temos um cartoon, né? Temos o nome Solidão. São várias pessoas andando, né, para um lado e para o outro. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Qual seria essa ideia, gente? Vamos lá, ler. Eu vou começar do item E para o item A, tá bom? As pessoas caminham do trabalho para casa. Não é isso que ele está querendo mostrar, né? Desencontro de pensamento sobre um assunto, também não. Item C, desconhecimento das possibilidades de diálogo, também não é isso. Aceleração da vida na contemporaneidade, pode ser, mas creio que não seja. Dificuldade de conexão entre as pessoas, essa é a questão correta, né, gente? Eles estão andando de um lado para o outro, mas não estão se conectando, né? Não há uma conexão. Cada um está com o seu mundo individual. E assim, cada um vive a sua solidão individualmente, não é isso? Agora, iremos para a nossa questão número 9, né? E a questão 9 e 10, elas falam de função da linguagem. E o que seria a função da linguagem, gente? É a relação, não é isso? É a relação da linguagem segundo a interação do falante, não é isso? Dentro dessa relação de linguagem, temos 6 tipos de linguagem. A linguagem referencial, a função referencial, a função poética, a função emotiva, a função fática, a função conativa ou a função metalinguística. Dentro delas, temos algumas características. Eu vou falar as características, vou citar as características só de algumas, tá? Que seriam elas: a função apelativa, a função fática e a função emotiva. Vou começar pela função emotiva. Ela foca em quem? No produtor, né? Ela dá ênfase no emissor. Ela tem mostras pessoais de quem o produz, por exemplo, o seu próprio texto. Como exemplo, temos o relato pessoal, o diário, o blog, o vlog e o Snapchat, né?
já que essa linguagem, a linguagem emotiva, ela predomina na primeira pessoa do singular e ela é totalmente subjetiva, não é isso? Ela tem uma visão mais intimista, tá? Com a preocupação no eu, certo? Já a função fática se centraliza predominantemente no canal, né? Tem como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor. A palavra fática, gente, significa ruído, rumor. Exemplos de palavras da função fática por exemplo, um diálogo de telefone, né? No telefone, entre duas pessoas. Ali é um exemplo de função fática, não é isso? E também aquelas que a gente utiliza no WhatsApp, como psi, essas também são exemplos de função fática, não é isso? Outra função em que eu vou exemplificar é a função apelativa, né? Essa apelativa, gente, é a linguagem das propagandas, né? Que predomina a função de envolver o leitor com o conteúdo transmitido, levando-o a adotar aquele comportamento, como por exemplo, de seduzir, de convencer e persuadir o receptor a comprar determinados objetos, né? Ou comprar a ideia daquele mercado, daquela propaganda ou tudo mais, não é isso? Então, com isso, a gente vai fazer a 9ª e a 10ª questão, tá bom? Ó, qual a função da linguagem presente na frase ligue agora, não perca esta oportunidade? É a função emotiva, que é aquela que é subjetiva, que é voltada para o eu. É a função apelativa, né? Que é aquela que usa muito o imperativo, venha conferir, a hora é agora, compre aqui. A função metalinguística, a função fática, que é aquela do telefone, ou a função emotiva novamente, né? Repetiu aqui. A resposta certa, gente, é o item B, né? Ela é o que? Ela é uma função apelativa. Lembra que ela tá usando aqui, ó, o imperativo, né? Ligue agora, não perca essa oportunidade. Ela está lhe dando uma ordem, não é isso? Vamos para a 10ª questão, tá? Indique quais as funções de linguagem presentes na seguinte frase. Alô, alô. A seguinte, que ódio. A outra, que raiva. São funções referenciais ou emotiva? Não, né? A função referencial, ela passa uma informação, né? O objetivo dela é informar sobre determinado assunto ou conteúdo. E a emotiva, ela está voltada para o eu, ela é subjetiva, ela está na primeira pessoa do singular e tudo mais. Então, já descartamos aí o item A, né? Vamos para o item B, não é isso? Função fática e referencial. A primeira é fática, mas a segunda não é referencial, então está errado. Já a função C, apelativa e emotiva. Não, também está errado. A resposta certa, gente, é o nosso item D, que é a função fática e emotiva, né? Lembrando lá da relação do diálogo que eu falei do telefone, lembra? Alô, alô,
Isso é função fática. E emotiva, que está determinando o quê? Que ódio, que raiva está lá exprimindo a sua subjetividade, o eu, né? Então é isso, gente. Essas são as questões. Eu espero que vocês tenham entendido e vejam o que foi que vocês erraram ou acertaram nessa prova. Tchauzinho e até a próxima.